Olá, amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nessa grande jornada de autoconhecimento até a iluminação espiritual. Eu sou Felipe Loureiro, astrólogo primordial, e eu realmente estou muito feliz que você está aqui comigo. De verdade, eu fico muito feliz de ter sua companhia aqui. E como você já sabe, eu sou o seu guia no programa de Astrologia Primordial e Desenvolvimento Humano para a Era Aquariana. E na aula anterior você entendeu o que é a Astrologia Primordial, qual é o objetivo do programa, e você também conheceu as 5 etapas de evolução do ser humano da Era Aquariana. E na aula de hoje você vai descobrir quem é o astrólogo primordial, qual é o objetivo do astrólogo primordial e como você pode se tornar um astrólogo primordial. Vamos lá então? Quem é o astrólogo primordial? Essa é uma pergunta que exige uma profundidade de reflexão. Porque quando a gente fala de astrologia primordial, a gente fala de uma filosofia revolucionária que muda e transforma completamente o paradigma de um indivíduo. Mas o que muda? O que é transformado de fato, né? Os programas nocivos da Matrix, as emoções negativas que são trabalhadas através de músicas, filmes, jornalismo, esportes, política, mídias sociais, moda, enfim, as instalações que impregnaram a mente do ser humano de circuitos que se corrompem em função do capitalismo competitivo e do acúmulo de riquezas por parte das elites sombrias que dominam o mundo, né? São essas coisas que são transformadas pela astrologia primordial. Tá, Felipe, beleza, mas quem é? O que é o astrólogo primordial, né? Antes de definir o que é o astrólogo primordial ou quem é o astrólogo primordial, é importante que você compreenda a seguinte realidade. Dentro do programa de astrologia primordial e desenvolvimento humano para a era aquariana, o astrólogo primordial tem pelo menos 12 áreas de pesquisa para poder obter conhecimento e visão de mundo, tá? O astrólogo primordial precisa desenvolver uma visão expandida sobre a realidade humana. Ele precisa enxergar além do que os olhos físicos podem ver. O astrólogo primordial precisa transcender a matéria para poder realizar a alquimia perfeita do estado de ser, para que o orientado possa transcender também e alcançar o entendimento daquilo que ele verdadeiramente é. Isso que é algo realmente incrível. O astrólogo primordial não precisa alimentar o ego com desejos materiais ou conhecimentos que não agregam valor espiritual. Mas o astrólogo primordial deve ser o primeiro a levar o conhecimento da prosperidade espiritual, emocional e intelectual para que a prosperidade material se manifeste sem fins gananciosos na vida de seus orientados. O astrólogo primordial ele não precisa criar raízes onde os seus frutos, os frutos de sua árvore de conhecimentos sagrados não vão brotar de forma saudável. Mas o astrólogo primordial deve ter em mente que o ambiente ideal sempre será aquele onde ele possa estar em paz consigo mesmo, seja na cidade, na serra ou no campo. Nenhuma circunstância externa afeta a tranquilidade de sua mente e a paz de seu coração. O astrólogo primordial não precisa se preocupar em modelar a sua autoestima em fatores externos, mas o astrólogo primordial deve ser o principal responsável pelo seu autoconhecimento e amor próprio, para que sua autoestima esteja sempre elevada. O astrólogo primordial não precisa trabalhar com trabalhos que aborrecem ou que seja necessário estar ali constantemente envolvido em críticas que destroem a si mesmo ou aos demais. Mas o astrólogo primordial deve estar diariamente aprimorando a sua rotina, tornando suas tarefas mais simples, para que possa ser produtivo sem se sentir sobrecarregado e desfrutar do seu trabalho com gosto e prazer. O astrólogo primordial
não precisa se relacionar com pessoas que estão em desarmonia com a sua dinâmica de relacionamentos. Mas o astrólogo primordial deve buscar ao máximo harmonizar seus vínculos de afeto e entender qual é a verdadeira dinâmica de qualquer conexão social que possa vir a se tornar uma relação mais séria. O astrólogo primordial não precisa se preocupar em transformar os outros ou o mundo, mas o astrólogo primordial deve tomar consciência que o poder de sua palavra é capaz de desencadear transformações profundas na vida de seus orientados e automaticamente no mundo ao seu redor. O astrólogo primordial não precisa se adequar a filosofias, aos paradigmas, às religiões, a um estilo de vida que realmente venha a dificultar a sua jornada de reconexão com a sua sabedoria divina e com o seu eu superior. Mas o astrólogo primordial deve reconhecer os seus conceitos filosóficos e realizar uma alquimia consciencial para enxergar caminhos de reconexão espiritual que sejam de alegria e felicidade. O astrólogo primordial não precisa trilhar uma carreira profissional que vá contra os seus princípios filosóficos e espirituais, mas o astrólogo primordial deve alinhar a sua carreira profissional com o seu propósito divino. O astrólogo primordial não precisa também se conectar com um meio social no qual ele se sinta perdido ou rejeitado, mas o astrólogo primordial deve compartilhar seus ideais revolucionários de uma civilização que suporte uma sociedade altruísta, solidária e coletiva. O astrólogo primordial não precisa expressar ou comprovar com testemunhos a sua espiritualidade, apenas para ficar se encaixando ali, e ser aceito em grupos espiritualistas, como muitas pessoas acabam fazendo. Mas o astrólogo primordial deve ter em mente que as suas ações espirituais ocultas, aquelas que ele faz sem que as pessoas vejam, têm um valor e um poder muito maior do que aquelas ações que são expostas propositalmente para se autoafirmar. Porque a única coisa que realmente importa para o astrólogo primordial é estar conectado com o seu eu superior e ser aceito pelo seu eu superior. O astrólogo primordial sabe que só existe um único e verdadeiro caminho para a ascensão espiritual, que é através da manifestação da essência divina, que é a luz espiritual, o espírito da vida, a consciência de Deus. O astrólogo primordial sabe que o universo é mental e que a mente é a co-criadora do universo. E é por isso que o astrólogo primordial trabalha o seu corpo mental para estar sempre em harmonia e alinhamento pleno com a manifestação da essência divina. O astrólogo primordial sabe que a lei da atração funciona e que seu campo magnético atrai somente aquilo que ressoa, que é correspondente ao que ele envia mentalmente como informação para o universo. O astrólogo primordial sabe que as memórias ancestrais carregam energia kármica e que a intuição precisa ser desenvolvida acessando os sentimentos e as emoções e realizando constantemente a limpeza energética do campo emocional com o objetivo de viver o presente, mas sem deixar de honrar a sua ancestralidade e ressignificar o passado como força de aprendizado. O astrólogo primordial sabe também que seu comportamento é um reflexo das suas vontades, do seu ímpeto, dos seus impulsos, e por isso o astrólogo primordial está sempre disposto a praticar atividade física para manter a mente e o corpo em equilíbrio. O astrólogo primordial também sabe que o seu otimismo proporciona excelentes experiências e aprendizados, e suas experiências fortalecem a sua sabedoria, e a sua sabedoria expande a sua consciência e a sua capacidade de orientar. O astrólogo primordial sabe que os limites existem e que eles devem ser respeitados, e o seu senso de responsabilidade e a sua maturidade são os elementos essenciais para que uma vida disciplinada e livre de restrições rígidas possa fluir. O astrólogo primordial sabe que o sofrimento da humanidade existe e que eles devem ser analisados através de traumas e bloqueios para que a cura possa emergir de dentro da própria dor.
O astrólogo primordial sabe que o mundo está em constante revolução, justamente para que o próprio mundo possa se ver livre de padrões e estruturas rígidas que aprisionam a humanidade. O astrólogo primordial sabe que a espiritualidade terrena ela é multifacetada, mas ele se mantém firme na espiritualidade do Cristo cósmico, que é inspiradora, curativa e promove dons e talentos excepcionais para que a humanidade possa tornar a vida uma verdadeira obra de arte. O astrólogo primordial sabe que a vida é eterna, simplesmente porque tanto a morte quanto o renascimento acontecem todos os dias, no momento em que adormecemos e no momento em que acordamos. E entre esses dois momentos, viajamos livremente com nossa alma para muitos mundos em diferentes realidades e dimensões que já vivemos em outras vidas ou que estamos vivendo nessa vida multidimensionalmente ou que ainda iremos viver. O astrólogo primordial entende que a vida pode apresentar aspectos fluentes, mas também aspectos desafiadores. E é seu dever mostrar esses aspectos para que o orientado possa se deleitar em suas bênçãos e superar seus desafios de acordo com o desenvolvimento de suas potencialidades. O astrólogo primordial tem consciência que a maioria das pessoas que vivem dentro do sistema não estão atentas a todas as áreas da vida. Então é função do astrólogo primordial despertar seus orientados para todas as 12 áreas, a fim de que o orientado possa retomar o controle total de sua vida. O astrólogo primordial tem realmente muitas funções em seu servir, por isso que eu acredito que esse tipo de astrólogo deve ser multiplicado. Precisamos de mais pessoas capacitadas a esse trabalho. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui, sobre quem é o astrólogo primordial. Infelizmente, eu não posso revelar quem é o astrólogo primordial nesse vídeo. Estamos ainda no começo, mas eu já trouxe aqui muitas explanações sobre as responsabilidades e a verdadeira identidade espiritual de quem é um astrólogo primordial. E eu acredito que muitas pessoas vão absorver essa verdade nas entrelinhas, e essas pessoas serão, obviamente, as mais preparadas para receber o conhecimento sagrado e começar o mais rápido possível a colocar em prática esse saber. Mas eu também sei que ainda existem as pessoas que não vão entender de imediato e está tudo bem. Então, se você é essa pessoa, eu peço para você ter paciência, tenha muita paciência, porque ao longo da jornada as coisas certamente vão ficar muito mais claras, porque muito provavelmente as programações ainda precisam ser desinstaladas para que essa assimilação possa ser feita com mais eficiência. E o grande objetivo do astrólogo primordial é estar atento às movimentações cósmicas, relatando essas movimentações de energia na estrutura psicoastrológica externa para orientar quais consciências devem ser trabalhadas em cada indivíduo internamente. Quer ver um exemplo simples? É acompanhar os movimentos do Sol e da Lua. Com o objetivo de alinhar as energias masculina e feminina nos seus níveis espiritual e físico. Mas também é o objetivo do astrólogo primordial orientar, ilustrar de forma palpável, intelectual, emocional e espiritualmente o verdadeiro norte das pessoas que buscam viver o propósito divino em suas vidas. E tudo isso é feito com naturalidade, realizando a leitura da mandala astrológica de cada pessoa. E a mandala astrológica é o DNA cósmico do indivíduo, que possui todas as informações necessárias para que todas as 5 etapas de evolução do ser humano sejam trilhadas e sejam trilhadas verdadeiramente com maestria, E o astrólogo primordial é capacitado a realizar essa leitura, a realizar a interpretação do que está escrito no DNA cósmico da pessoa, oferecendo ali a melhor orientação, que é a orientação cósmica das estrelas. O fato é que para você se tornar um astrólogo primordial, você precisa apenas de 2 coisas. 2 coisas que você precisa para se tornar um astrólogo primordial, e eu já vou falar para você quais são essas 2 coisas. Quando você entende que a astrologia primordial é uma ferramenta de autoconhecimento que pode te levar a uma transformação pessoal,
você consegue perceber a primeira coisa que faz de você um astrólogo primordial. E quando você entende que a astrologia primordial tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento humano para a era aquariana, você também consegue perceber que você tem a segunda coisa que faz de você um astrólogo primordial. A primeira é ter uma vontade profunda e absoluta de mudar a sua própria realidade. E a segunda é querer ajudar outras pessoas a mudarem suas realidades também. São essas duas coisas que fazem de você um astrólogo primordial. Mesmo que você não venha a exercer o ofício de astrólogo, quando você vier a conversar com as pessoas sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, transformação pessoal, expansão de consciência, iluminação espiritual, né? Quando você conversar com as pessoas sobre esses assuntos através dos conceitos da astrologia primordial, você vai estar colocando em prática ali suas capacidades de astrólogo primordial. E eu acredito também que podemos dizer que existe uma terceira coisa, mas essa é muito simples e eu acredito que você vai conseguir muito facilmente obter essa terceira coisa. Você precisa apenas estar aqui comigo nessa grande jornada. Simples assim, acompanhar essa jornada astrológica. Estar aqui todos os dias já vai estar fazendo de você um astrólogo primordial. Simplesmente porque eu decidi atrair para minha vida somente os astrólogos primordiais que vão mudar as suas próprias vidas e também vão ajudar a mudar a vida de outras pessoas e automaticamente vamos mudar o mundo. E eu sei que afirmar que vamos mudar o mundo é uma afirmação muito pretensiosa, mas eu não considero pretensiosa não. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos capazes de chegar à conclusão de que o mundo, em muitos sentidos, está tomando um rumo equivocado e que as pessoas ao nosso redor estão seguindo a manada em sono profundo, acreditar que podemos mudar o mundo se torna até um desejo muito nobre e também muito louvável e digno de apoio dos mais nobres também, né? Já os ignorantes, né? Os ignorantes ou simplesmente aqueles que não são da nobreza vão criticar e vão fazer de tudo para que você desista dessa ideia maluca, né, de querer mudar o mundo. Porque se você persistir nessa ideia de querer mudar o mundo e realmente o mundo começar a se transformar, né, esses ignorantes começam a perder o controle sobre você. E eu não estou falando só de governador não, tá? Estou falando de familiar, estou falando de chefe no trabalho, de amigo tóxico, de relacionamento tóxico. Essas pessoas, elas vão querer controlar você. E para você fugir do controle dos ignorantes, não existe nada melhor do que seguir o caminho das estrelas e não o caminho dos ignorantes, né? E é por isso que existem 3 tipos de mapa astrológico. Aquele que você recebe quando nasce, o que você tem no dia do seu ano novo astrológico, seu aniversário, e o que você tem no dia do seu ciclo emocional. Você sabia que você possui ciclos emocionais? Pois é, você tem ciclos emocionais que precisam ser trabalhados, precisam ser desenvolvidos, né? Enfim, esses 3 mapas fazem parte do que eu chamo de trabalho astrológico. E nós vamos conhecer esses 3 tipos de mapa, que você pode utilizar esses mapas para ajudar na sua jornada de autoconhecimento até a iluminação espiritual e também, obviamente, ajudar na jornada de outras pessoas que queiram viver o verdadeiro propósito divino. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho e eu vou te esperar na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.